ainda como itens de uma forma de sociedade que se quer implantar. Aspas. Uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida, etc., etc., etc. Em termos resumidos, o preâmbulo estabelece a autoria da Carta, seus propósitos mais gerais e indica a forma de sociedade que quer tornar vigente como condição material para os seus próprios propósitos. O preâmbulo serve ainda de instrumento à interpretação dos dispositivos inseridos na Carta. Nessas condições, não é lícito interpretar qualquer norma constitucional em desacordo com o preâmbulo. Essa é a astúcia dos constitucionalistas. Né? Trata-se de um modo inequívoco de afirmar que o preâmbulo importa para o desenho da Constituição e do tipo de ordenamento social que ela preside. Em outros termos, é um equívoco hiperrealista, frequentemente praticado pelos institucionalistas, considerar o preâmbulo como peça retórica e vazia. O passo seguinte da fabricação constitucional do mundo, de 88, consiste no título dedicado aos direitos e garantias fundamentais, composto pelos 4 primeiros artigos da Constituição. Fiquem tranquilos que eu não vou comentar a Constituição toda. Tá? Trata-se de 259 artigos. Né? Trata-se, antes de tudo, de definir simplesmente o que é o Brasil. Mais uma vez, o laconismo da Carta de 67 é largamente ultrapassado. No seu primeiro artigo, a Carta de 67 dizia o seguinte, definiu o país nos seguintes termos: o Brasil é uma república federativa constituída sob regime representativo pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e territórios. Ponto. Fim. Nos novos termos, o conceito de país, se é que a gente pode chamar assim, é redefinido. Como é que é isso? A República Federativa do Brasil passa a ser o sujeito do artigo e é apresentado como formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e pelo Distrito Federal. A tal apresentação descritiva acrescenta-se o modo pelo qual ela se constitui. Ela constitui-se em Estado democrático de direito, dotado de 5 fundamentos, apresentados uma série de incisos enorme. Quer dizer, uma série de incisos de igual quantidade, 4 só. As consequências que são grandes. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Trata-se de uma reconfiguração forte da tradição imediatamente anterior, suprime-se o atributo regime representativo como aquilo que constitui a República e acrescenta-se em seu lugar, isso é importante, e com a mesma função textual, nada menos do que o conceito central da Constituição, a saber, o de Estado democrático de direito. 2 aspectos devem ainda ser considerados para que tenhamos uma ideia mais definida do que aqui designo como Demiurgia 1988. Em primeiro lugar, há que mencionar a criação no texto constitucional de mecanismos práticos que permitem a operação e a precedência dos conteúdos do preâmbulo e do título dos direitos e garantias, na interpretação de matérias constitucionais. Em seguida, é importante considerar os efeitos da forma, isso é importante, os efeitos da forma e do conteúdo da Constituição sobre as formas de ação cívica e social. O primeiro aspecto diz respeito à capacidade de decantação da Constituição sobre a experiência social. Tal decantação será afetada pelo âmbito da interpretação a qual a Constituição será submetida. Quanto maior o espectro de intérpretes autorizados, tanto mais largas as possibilidades de interpelação, atribuição de expectativas e, ao fim e ao cabo, de constitucionalização da vida. Trata-se, com efeito, de dimensão estratégica de interpretação, como condição de decantação do texto constitucional. Este parece ser o eixo fundamental de inscrição no texto constitucional de uma inovadora e poderosa perspectiva, contida na expressão comunidade de intérpretes. Tal como assinala Peter Aberle, que é um constitucionalista alemão, seu criador dessa expressão, no processo de interpretação constitucional estão potencialmente envolvidos todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos, todos os grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco fechado ou fixo com números clausos de intérpretes da Constituição. Fecha aspas. A ideia de comunidade de intérpretes traduz-se no plano prático pela criação de um conjunto de institutos cuja finalidade é a de superar a distância entre o sistema de direitos assegurados pela Constituição e o mundo da vida. Na listagem abaixo, que faria logo a seguir, tais institutos aparecem enumerados, assim como os sujeitos dotados da prerrogativa de empregá-los, e que, por esta via, compõem a comunidade constitucionalmente reconhecida de intérpretes. Vamos ver.
Mandatos de segurança coletivo podem ser impetrados por partidos, organizações sindicais, entidades de classe, associações legalmente constituídas na defesa de seus associados. Ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para postular a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade na qual o Estado participe. Denúncia direta ao Tribunal de Contas de irregularidades. Qualquer cidadão. Mandato de injunção. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, pode ser impetrado por qualquer cidadão, grupos, associações, partidos e sindicatos. Por fim, ação de inconstitucionalidade. Pode ser proposta pelo Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Câmara de Deputados, Assembleia, governadores, procuradores, etc., etc., partidos políticos, representação no Congresso, por confederações sindicais, etc., etc. Um conjunto, portanto, de instrumentos que fazem com que aqueles princípios abstratos possam ter concretude. O segundo aspecto acima mencionado diz respeito às implicações da forma e do conteúdo da Constituição sobre os padrões de ação cívica e social. Esse é o último ponto que eu considero, e que, do meu ponto de vista, é fundamental. As implicações da forma e do conteúdo da Constituição sobre os padrões de ação cívica e social. Como pode ser visto de modo claro, o texto constitucional de 88 recusa uma ontologia do social fundada em premissas antropológicas e éticas de corte utilitarista. Em seu lugar, emerge uma teoria da agência democrática com tinturas novas. Em outros termos, trata-se de uma ideia de democracia como acesso a direitos constitucionais, dotados de implicações positivas sobre a configuração da forma e da substância da vida social. O cidadão democrático, nessa nova chave, é um sujeito constituído por direitos, cuja vigência plena exige a sua atenção cívica e suas energias políticas e cognitivas para pôr em movimento os mecanismos de jurisdição constitucional. Embora a Constituição não tenha sido restritiva no que diz respeito à organização partidária e à representação política, em geral, a perspectiva de concretização dos valores constitucionais parece não transitar por aqueles domínios. O domínio da representação. A Constituição reveste-se de uma aura emancipatória que pretende representar a vontade geral e definir o horizonte de sua felicidade pública. O que emerge é uma forma de representação simbolizada dos valores da Carta e tornada funcional pela ação dos operadores do sistema de justiça, judiciário e Ministério Público. A demiurgia inscrita na Constituição exige ainda ação contínua de diversos demiurgos de segunda ordem, os operadores do sistema de justiça. A demiurgia 88 partiu também de uma ficção a respeito da condição originária brasileira. Ao fazê-lo pela mão dos constitucionalistas democráticos, afastou-se, no entanto, de duas tradições que antes haviam imposto a sua presença na história republicana. Tradições distintas, mas que por vezes se aproximaram e produziram efeitos combinados. Refiro-me tanto à já mencionada condição insolidária, aqui simbolizada por Oliveira Viana, quanto a outra, que se afirma ao longo dos anos 50 em torno da imagem do povo brasileiro e de sua particularidade nacional. Um rico processo de acumulação, durante aquela década de 50, procurou dar expressão e sentido aos processos de incorporação das massas e de definição da identidade nacional, em um quadro mais amplo de modernização social e econômica. Isso recebeu o título pejorativo de populismo, que não está presente no meu texto. Traços dessa bela trajetória podem ser encontrados na história do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, e na obra de intelectuais de porte de Álvaro Vieira Pinto e Guerreiro Ramos. Darcy Ribeiro, nos anos 80, escreveu-lhe a síntese em seu incontornável livro O Povo Brasileiro. No plano da política, não é difícil perceber a associação entre tal tradição e a linhagem que decorreu de Vargas e levou-nos em 61 a João Goulart. Leonel Brizola representou um esforço obstinado em mantê-la viva e operante para além dos limites do regime de 64 e na própria República de 88. O horizonte dessa tradição mobilizou durante todo o trajeto a imagem de uma república nacional, popular e com forte conteúdo decisionista. Pois bem, a condição originária da qual parte a Constituição de 88 evita tanto a maldição do insolidarismo quanto o reconhecimento de algo imanente na experiência brasileira e condensado na expressão o povo brasileiro. Em outros termos, nem maldição, nem busca do seu avesso. Quer dizer, nem maldição
em busca